De análise da política pelo mundo com o Urian Fancelli. A gente tem assunto à beça hoje para tratar com o Urian e eu gostaria de começar falando sobre o Irã. Temos visto um movimento de protestos no país contra o regime dos ayatolás por questões sociais, políticas e econômicas. Para variar, temos os Estados Unidos, em parte, envolvidos em mais essa movimentação. Na tentativa, Urian, de asfixiar o Irã aí na economia, Trump anunciou que qualquer país que negociar com os iranianos vai pagar uma tarifa de 25% no comércio com os Estados Unidos. Esse modo tarifaço nunca vai terminar, Urian. O que a gente pode esperar agora? O que Donald Trump pretende? É asfixiar mesmo o Irã? Muito boa tarde. A todos. É o que parece. Em relação ao que o Donald Trump pretende, isso é uma pergunta para a qual a gente não tem resposta agora. Obviamente que seria interessante para os Estados Unidos uma queda desse regime, o regime dos ayatolás, que está no poder desde 1979, mas fato é que o Donald Trump ele tem algumas opções para agir em relação ao Irã. Então, a primeira delas seria uma operação militar direta, que são bombardeios pontuais, ataques a alvos do regime, como, por exemplo, infraestrutura militar, contra a Guarda Revolucionária, contra os centros de comandos, depósito de arma, até mesmo contra lideranças que são bastante importantes para o regime. O Trump já deixou claro no ano passado, a partir do momento em que ele faz aqueles bombardeios contra as instalações nucleares, que por parte dele, apesar de um discurso histórico aí de não intervenção, muitas vezes em outros países, que ele quebra um precedente histórico e os Estados Unidos poderiam eventualmente fazer esse tipo de operação. O problema disso é que esse tipo de ação ela não vai salvar os manifestantes, que é justamente aquilo que o Trump ele tenta mostrar preocupação com essas pessoas agora. Pelo contrário, esse tipo de ataque ele tende a reforçar aquela narrativa do regime de que o país ele pode ser alvo de ataques externos, de ataques dos Estados Unidos, que os iranianos chamam de o grande Satã. Então pode haver aquele efeito da reunião ao redor da bandeira do país. A segunda opção que tem sido levantada seria de uma operação de decapitação do regime. Principalmente depois da captura do Nicolás Maduro, muita gente começou a especular, inclusive, que algo parecido poderia ser feito no Irã. Então, tentando atingir o topo. Lembrando que no passado, o Donald Trump ele foi quem autorizou o assassinato do Qassem Soleimani, que era a principal figura militar do país. Terceira opção, e tem a ver com isso que você trouxe pra gente, que é a questão das pressões econômicas, né? A pressão máxima combinada com um tipo de diplomacia. Então, o Donald Trump, ele sobe o tom publicamente, tentando estrangular também o regime por meio da pressão contra outros países que inclusive fazem comércio com o Irã, para tentar asfixiar aquilo que sobra do regime, que é um regime que depende fortemente ainda da produção e da exportação de petróleo. Bom, por falar em Irã, o país é apenas mais um da grande lista que os Estados Unidos têm apertado o cinto e feito ameaças. A gente até preparou uma arte aqui para mostrar a quem nos acompanha quais são os países, digamos, que estão sendo ameaçados. Vamos conferir, Urian, por que esses países estão na mira dos Estados Unidos. Temos aí a Groenlândia, México, Cuba, Venezuela e Colômbia, além do Irã, né, que já tínhamos falado ali. A gente pode começar falando sobre a Groenlândia, o Irã, até porque até a França e a Alemanha haviam se manifestado nesta segunda-feira, dizendo que iriam proteger, né, lutar ali junto com a Europa, para proteger a Groenlândia dos Estados Unidos. Agora, Trump está ameaçando esses países após o ataque à Venezuela. Tem algum motivo específico?
Tem quando a gente olha para aquilo que ele lança, para aquele documento para estratégia de defesa e de segurança nacional. Então ele coloca tudo aquilo no papel, diz basicamente qual que é a prioridade para a administração dele, e a prioridade é os Estados Unidos dominarem todo esse hemisfério ocidental, todas as Américas. E aí é um território que vai lá de cima, a partir da Groenlândia, e iria até a Patagônia, ou seja, no sul da América do Sul. Quer ter influência, quer controlar tudo que acontece, teoricamente, com aquelas 3 justificativas principais de frear a imigração ilegal, combater o narcotráfico, expulsar daqui as potências hostis, Rússia e China. Mas em relação à Groenlândia, ele surge com um discurso um pouco mais voltado para a questão da segurança e da economia. Ele diz que se os Estados Unidos não tomarem conta da Groenlândia, então quem vai tomar conta vai ser China e Rússia. Acontece que, assim como era a justificativa dele para as operações na Venezuela, Neila, também agora não faz sentido. Isso porque os Estados Unidos ele já têm cooperação tanto com a Groenlândia quanto com a Dinamarca. Inclusive, eles têm uma base aérea lá, base militar, desde 1951. Então, teoricamente, bastaria conversar com a população do país, conversar com o primeiro do país, assim como a Dinamarca, para simplesmente os Estados Unidos poderem expandir a influência deles por lá. Outra coisa também que acaba sendo importante, Groenlândia faz parte da Dinamarca, que faz parte da OTAN. Então, uma das coisas que tem sido ditas é que se ele resolver partir para algum tipo de agressão militar contra a Groenlândia, isso poderia ser interpretado como o fim da OTAN como um todo. E, curiosamente e ironicamente, um fim da OTAN seria muito benéfico para justamente aquele que ele diz que ele quer combater, que é a Rússia. Por quê? Porque como que ele fala que ele precisa da Groenlândia justamente para a Rússia não chegar lá, mas ao mesmo tempo ele teria 2 caminhos diferentes para ter uma presença maior na Groenlândia, um militar e um por meio da cooperação. Se ele escolhe o caminho militar, ele está fortalecendo o inimigo dele. Então, é mais uma das estratégias dele que não faz o menor sentido. Bom, sobre o México, já vimos ontem a própria Cláudia, a presidente Sheinbaum falando que não há mais ameaças, que ela teve uma conversa com o próprio presidente Donald Trump, se eu não me engano, domingo ou na segunda-feira, que essa conversa foi amistosa, ou seja, que qualquer risco de invasão terrestre que poderia haver, qualquer comunicação torta que estava havendo ali, não haveria mais. Então, foi ela que disse. Então, digamos que para o México aí está tudo resolvido. Venezuela, a gente já vem tratando sobre esse assunto. A questão do petróleo, Donald Trump já disse que vai ir negociando essa questão dos valores do petróleo, tanto para os Estados Unidos quanto para a Venezuela. Não sabemos ainda, né, Orian, qual a parte desse petróleo, qual o valor, como é que esse valor vai ser dividido para a Venezuela, né? Tá bom, tô pegando o seu petróleo aqui, mas não sei que valor que vai voltar para vocês. Tá mais ou menos assim, não é? A gente não sabe como vai acontecer, inclusive ele tem apresentado dificuldades ou encontrado dificuldades para tentar convencer aquelas petrolíferas americanas que seria interessante investir na Venezuela. Isso porque o que elas enxergam lá agora é que existe muita insegurança jurídica, tanto pelo fato que o que está acontecendo agora não é que o país foi para uma transição democrática com instituições confiáveis, pelo contrário, existe ainda uma continuidade do chavismo, do madurismo, com quem está no poder sendo a vice-presidente, a Delcy Rodrigues, que agora passa a ser a presidente interina. E, por outro lado, também existe uma insegurança, inclusive, sobre qual que vai ser, Neila, a postura de uma próxima administração norte-americana. Porque sempre que for conversado, sempre que for falado sobre investimento, a gente está falando de muito dinheiro e seria necessário muito tempo para que essa infraestrutura toda fosse construída. Então, por mais que o Trump conseguisse convencer agora, o desafio seria saber se o próximo presidente ou a próxima presidente dos Estados Unidos manteriam
a mesma postura em relação à Venezuela, de tentar pressionar para conseguir um pouco de colaboração. Então dá para falar que pelo menos até o momento, ele que pinta o acesso ao petróleo venezuelano como se fosse sinônimo de defesa nacional para os Estados Unidos, de segurança nacional, segurança energética, segurança econômica, a impressão que dá é que tudo isso que foi feito até agora foi em vão. Porque essas empresas elas estão se sentindo inseguras para entrarem na Venezuela. Bom, deixa eu aproveitar que a gente está falando de Venezuela, isso porque o governo venezuelano anunciou que libertou mais de 116 prisioneiros políticos em meio ao conflito do país com os Estados Unidos. Com isso, o número total chega a 303 presos políticos libertados. Urian, você acredita que esse tipo de ação pode levar a Venezuela a um novo lugar nessa mesa de negociação ou nada muda? Acredito que não muda nada, é uma sinalização que o governo faz, que a ditadura venezuelana faz para os Estados Unidos, então dão algo minimamente para o Donald Trump poder exibir, até mesmo porque a partir do momento em que ele escanteia Maria Corina Machado, inclusive ele vai se encontrar com ela na quinta-feira, a gente pode falar sobre isso aqui na quinta-feira, ela vai até a Casa Branca para esse encontro com o Donald Trump, mas a partir do momento em que ele escanteia ela e deixa claro que vai defender uma permanência do regime, o regime ele precisa dar alguns sinais para o Trump poder mostrar para a própria base que ele está minimamente preocupado com uma mudança gradual ou com a defesa dos venezuelanos. Então o regime ele parte para essa estratégia, Neila, que é o que eles chamam de conta-gotas, que é libertar esses prisioneiros aos poucos. Então não são todos de uma vez, justamente para evitar o tipo de imagem impactante que isso poderia causar, até mesmo de eventualmente mobilização social por conta disso. Então vão libertando aos poucos, essas pessoas vão se encontrando com as suas famílias e não significa necessariamente que a partir do momento em que essas pessoas são soltas, elas estão completamente livres de perseguição do governo. Pelo contrário, muitas delas precisam inclusive continuar se apresentando para a justiça do país. Então elas estão ali também sendo ameaçadas no sentido de que poderiam em algum momento ter a sua liberdade novamente retirada pelo regime. É algo talvez até um pouco mais simbólico do que uma liberdade efetiva e como se o regime estivesse fazendo as pazes com a oposição. Pelo contrário, longe disso, é um sinal apenas que eles precisam dar para o Donald Trump e, eventualmente, aí até mesmo para o resto do mundo. Bom, tem reportagem do nosso portal, a gente queria chamar uma reportagem do nosso portal sobre Venezuela e a parceria com o Brasil. Bom, o governo brasileiro anunciou que entregou doações de insumos médicos para a Venezuela. Tá aí a matéria para a gente. Eu estou sem acesso aqui à matéria, produção, mas enfim, parece que é isso. O Brasil e Venezuela, né? É esse o assunto da matéria. Estou esperando só eu ter acesso à matéria aqui para a gente. O governo do Brasil entregou a primeira parte da doação de insumos médicos para a Venezuela, que é anunciada pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Segundo nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, a entrega aconteceu na última sexta. Ao todo, foram entregues 40 toneladas de insumos médicos que devem atender mais de 9 mil venezuelanos. Entre os itens estão 110 mil kits de tratamento para hemodiálise, catéteres, soluções, dialisadores e outros materiais. Segundo nota divulgada pela Chancelaria Brasileira, em conjunto com o Ministério da Saúde, a previsão é de que outras 60 toneladas de insumos sejam enviadas para Caracas. O objetivo é prestar assistência a venezuelanos que necessitavam de cuidados renais, cujos tratamentos foram afetados pelos bombardeios norte-americanos contra a capital do país, Caracas. Urian, já existia esse tipo de parceria entre Brasil e Venezuela nesse tipo de situação ou é a primeira vez que isso acontece nessa questão de saúde?
É mais uma ajuda no sentido, vamos dizer, humanitário mesmo, né? Humanitário, e também tem aquele significado mais debaixo dos panos ali do Brasil mandar mensagem de que ele é o país que, enquanto os Estados Unidos violam o direito internacional, violam a Carta da ONU, agem unilateralmente, que o Brasil é o país que vai no sentido oposto, de ir lá e tentar atenuar minimamente aquela situação humanitária, pensando nos venezuelanos, pensando nas pessoas. Agora, se eu puder também aproveitar o espaço para fazer uma crítica a uma atuação bastante, ou seja, a uma falta de atuação do governo brasileiro, eu ressaltaria que o silêncio de todo o governo do Itamaraty em relação ao que está acontecendo no Irã. Isso porque circulam na imprensa internacional, até mesmo em páginas de organizações da sociedade civil, imagens de corpos empilhados no Irã. Ou seja, o regime está matando, ele está massacrando a própria população. E é bastante curioso que o governo brasileiro, que enche tanto a boca para criticar os crimes cometidos na faixa de Gaza contra a população palestina, agora mantém um silêncio tão incômodo em relação ao que acontece no Irã. Eu digo também, Neila, que a destruição do direito internacional, da ordem internacional, ela não acontece apenas quando potências como os Estados Unidos ou até mesmo como a Rússia decidem agir unilateralmente sem autorização do Conselho de Segurança da ONU. Algo que ajuda a destruir esse mundo que a gente vive também, que está cada vez mais bagunçado, cada vez mais anárquico, é também o silêncio, a seletividade e a omissão de países que poderiam se posicionar, mas muitas vezes acabam escolhendo o silêncio por conta de simpatia ideológica ou de alianças, como é o caso justamente do Brasil agora com o Irã, que no dia 6 de janeiro, depois até mesmo de que esses protestos tinham começado, o governo iraniano ele lança uma nota dizendo que conversou com o Brasil sobre cooperação em relação ao direito internacional, por conta daquilo que os Estados Unidos fizeram na Venezuela. Então, incomoda bastante essa seletividade do Brasil, que às vezes se diz pragmático. Então, não podemos criticar a Rússia porque a Rússia exporta diesel para o Brasil. Não podemos criticar o Irã porque o Irã compra muita carne brasileira. Só que no momento de criticar os Estados Unidos, e com razão, porque deve ser criticado, mas que são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, aí não existe pragmatismo. Por quê? Porque existe um posicionamento histórico anti-ocidental do governo do PT, do presidente Lula e do Celso Amorim, que recentemente recebeu uma medalha da Rússia. Então, menos hipocrisia, menos seletividade, porque não adianta nada defender democracia aqui dentro, agora no ano eleitoral principalmente isso vai acontecer, e lá fora fazer vista grossa, ter abstenção em votação da ONU para condenar sequestro de crianças ucranianas. Então, esse é o desabafo que eu queria ter feito aqui.